Nossa, que luz é essa, Jesus? Crepúsculo, gente. Oi, coração, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre maternidade. Volto ou não volto pro mercado de trabalho? Gente, eu me sinto muito à vontade para falar desse assunto, apesar de ser meio polêmico, porque eu tive dos dois lados, então eu tenho muita liberdade para falar sobre isso. Ok? Eu tenho lido muita coisa ultimamente, até para poder criar conteúdo aqui pro canal, e uma das coisas que tem me chamado muita atenção é a quantidade de mães muito bem-sucedidas que têm abdicado de toda a sua carreira para ficar com os filhos em casa, e a quantidade de pessoas que acham isso o fim da picada. Gente, o que é? Por causa dessa quantidade de mães optando por trabalhar em casa por causa dos filhos, que o empreendedorismo feminino tem crescido tanto nos últimos anos. Isso é uma coisa muito legal, gente. Vamos ouvir melhor essas mães. Ora, hein? Desde que eu engravidei, vocês já devem ter visto. E eu vou deixar linkado aqui, assim, pra vocês conhecerem um pouco mais da minha história, enfim, como que eu engravidei, tudo, que é bem interessante. Eu já tinha mais ou menos bem que determinado como que eu ficaria em casa, se eu ficaria, por quanto tempo eu ficaria, porque eu moro longe de toda a minha família. Então isso era praticamente uma coisa certa. Eu deveria e teria que ficar em casa depois que minha filha nascesse. O que foi ótimo, porque realmente eu fiquei durante 1 ano e meio só com ela em casa. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que eu optei por eu conseguir conciliar várias coisas na minha vida e me organizar para ficar em casa depois que minha filha nascesse. Eu sei que essa não é uma decisão que todas as mulheres possam tomar, infelizmente. Eu sei disso e compreendo e respeito totalmente quem não pode ficar porque precisa trabalhar ou simplesmente porque quer trabalhar. Eu respeito tudo, gente, na boa, sério mesmo, eu respeito. Mas essa foi a minha experiência e eu quero trazer pra vocês porque eu fiz as duas coisas. Eu trabalhei fora e hoje eu estou em casa. Então eu acho que de repente isso possa trazer algum crescimento para todos nós juntas. Existem muitos fatores que impedem uma pessoa, a mãe, de ficar em casa com seus filhos. E o que eu quero fazer com esse vídeo hoje é que você volte a trabalhar fora sem culpa, ou então você fique em casa sem culpa, porque tem muita gente que vem só pra azucrinar na nossa cabeça. Não é esse o caso desse vídeo, tá bom? Eu achei que minha renda faria falta aqui em casa, sinceramente. E foi por causa disso que eu pensei, eu preciso voltar a trabalhar. E também estava estressada já de ficar dentro de casa e achava que tinha que sumir um pouco, dar uma esparecida. Gente, isso realmente acontece, mas a gente tem que avaliar muita coisa, porque o tempo é mau. A gente tem que saber viver, né? Já tem uma música que diz, é preciso saber viver. Quando minha filha fez 1 ano e meio, ela começou a estudar na escola e foi nessa mesma época que eu consegui um trabalho. Ela ficava o dia inteiro na escola e eu sabia que ia ser difícil porque eu ia ter que me desdobrar. Eu deixava ela na escola, ela ia mamando até a escola, deixava ela lá. Na hora do meu almoço, eu ficava indo e voltando da escola dela e é relativamente longe o trabalho que eu tinha da escola dela. Eu ia só para dar de mamar a ela ainda mamava. Então eu ia para a escola para ela poder mamar e voltava pro meu trabalho e saía antes do expediente terminar, porque a escola, o horário não coincidia, então eu saía 1 hora antes do meu trabalho acabar para poder buscar ela e ela voltava mamando no ônibus, até que ela fez 2 anos, e quando ela fez 2 anos, foi exatamente quando ela parou de mamar, e eu me senti mais tranquila para botar ela no transporte, e também menos constrangida na empresa onde eu trabalhava por sair cedo todo dia. Então eu botei ela no transporte, o que foi muito difícil também, porque a partir daí, além de ficar o dia inteiro na escola e a gente não se via nesse período, ela passou a ficar 1 hora e meia viajando todos os dias até chegar a mim. E com o tempo, isso foi nos dilacerando. Foi muito, muito difícil. Isso foi me fazendo me sentir muito mal, porque eu não conseguia ser 100% em nada. Eu não era 100% no meu trabalho, eu não era 100% em casa. E isso, com o tempo, foi tirando todo os nossos momentos de diversão e de, sabe, tirar a cabeça um pouco daquele mundo. Não dava mais tempo, porque minha filha chegava exausta em casa, exausta.
porque a nossa vida ficou muito tumultuada, muito corrida, ela cansada e eu já preparando, fazendo a programação toda do dia seguinte, enquanto meu marido preparava alguma coisa pra gente comer junto em família. Isso tudo quando dava tempo, porque era raro, porque ela geralmente começava a chorar de tanto sono, cansada, o que me fazia correr mais ainda para dar banho nela e ficar um pouco com ela e dormir cantando para ela todo dia. E tinha dia que, sinceramente, até eu chorava. Por causa dessa rotina acelerada que a gente tinha, muito tumultuada, a gente passou a se negar a qualquer convite extra durante a semana. A gente não saía de casa para ir a lugar nenhum aniversário, nada durante a semana, porque era muito estressante, só para evitar esse estresse. Por mais que a gente gostasse de todas as pessoas que nos convidavam, e a gente percebia que elas ficavam até meio chateadas, porque a gente nunca ia, mas era impossível a gente sair sem se estressar, porque a Júlia estava chorando, porque ela queria dormir, porque a gente não conseguia sair a tempo, porque a gente chegava atrasado, era muito difícil, então a gente optou por não sair mais, e foi a melhor opção, pelo menos por aquele momento. Até que a Júlia fez 3 anos e eu decidi que eu deveria sair, eu deveria parar de trabalhar fora. Então foi aí que comecei a me dedicar e reformular a empresa que eu comecei quando ela ainda era recém-nascida. Então houve esse meio que divisor de águas, que é o que eu tô vivendo hoje. Resumi bem rapidinho a minha experiência desse momento, desse tempo de 1 ano e meio que eu trabalhei fora com a minha filha ainda bebê, para vocês verem que eu sei exatamente quanto que é difícil conciliar a vida materna com a vida profissional e a vida doméstica, enfim, tantas facetas da nossa vida. Eu sei exatamente como que é difícil. E sinceramente posso dizer para você que ainda estou me adaptando, tá? São só 6 meses que eu estou em casa e eu ainda estou me adaptando à falta daquela conversa do ambiente corporativo e principalmente a redução do meu poder monetário. Isso influenciou bastante, sabe? Mas eu não me arrependo nem um pouco pela decisão que eu fiz, que eu tomei, em função da melhoria de qualidade de vida da minha família. E eu tô aproveitando cada fase dela. Também não é fácil ficar em casa. Não, quando você tem que cuidar do seu filho, da sua casa e ainda de um empreendimento. Também não é fácil. Quando as pessoas acham que a gente não está fazendo nada em casa, enquanto a gente está sim. Tem muitas coisas pra gente fazer, tem muitas coisas pra gente se ocupar, entendeu? Ah, tá trabalhando fora? Vai trabalhar sem culpa. Lembre-se que você está gerando no seu filho comprometimento, conforto, segurança, amor. E se você está em casa, não se sinta culpada porque está todo mundo trabalhando menos você. Lembre-se que você está gerando no seu filho comprometimento, segurança, conforto, amor. Nos 2 casos é a mesma coisa que a gente gera nos nossos filhos, mas de formas diferentes. Claro que fica muito mais fácil essa aceitação e essa recepção de informação dos nossos filhos quando a gente está mais presente. Óbvio que sim, mas isso não é impossível quando você está trabalhando fora. O importante é que cada vez que você tiver tempo com seu filho, seja tempo de qualidade, seja envolvido com muito amor e muito respeito recíproco por tudo que acontecer. Por exemplo, minha filha, quando eu trabalhava direto, ela estava sempre muito irritada porque estava cansada. E eu aprendi a respeitar isso e entender que realmente ela precisava daquele tempo de descanso, embora fosse o único tempo que a gente estivesse junto. Então, aproveite o tempo que você tiver com seu filho da melhor maneira. O único lugar do mundo que você precisa estar bem é na sua casa, porque é ali que você recebe tudo que você vai doar no seu trabalho, onde quer que você estiver. Então você tem que estar bem na sua casa. Aproveite cada momento que você estiver em casa. Se você já está direto em casa, aproveita. E se você trabalha fora, quando você estiver em casa, aproveite. Sem culpa, sem tristeza, sem melancolia, apenas sabendo viver a sua vida da maneira que se encaixa melhor no teu perfil. As primeiras pessoas que vão receber de você o que você assimilar em casa são os seus próprios filhos. E eles também vão doar. Então, essa é a minha experiência. Eu tenho, assim, muito claro isso na minha vida, porque era exatamente isso que eu fiz durante esse 1 ano e meio trabalhando fora e agora nesses 6 meses estando em casa. Então, assim, eu só estou aproveitando da melhor maneira com as ferramentas que eu tenho agora. E é o que eu indico você a fazer também. Se cada uma de nós, mães, conseguirmos transformar as nossas rotinas
dentro e fora de casa, em fontes de paz, o mundo com certeza vai ser um pouco melhor. Se você quer voltar a trabalhar, vai em paz e seja feliz e traga o melhor que você puder para dentro da sua casa, seja feliz em casa. E se você está em casa, seja feliz, receba, encha a sua casa de vida para quem chegar nela também sentir essa vida que você exala. É isso que eu tenho para dizer no vídeo de hoje, gente. É a minha experiência de novo. Eu espero não estar sendo redundante e espero que você tenha entendido esse vídeo, porque ele foi feito para você, assim como ele veio direto para mim. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, clica no joinha, por favor, para a gente divulgar esse canal. Me conta aqui como que é a tua rotina, se você fez alguma coisa diferente. Eu espero que você tenha gostado de fato, porque muita coisa boa ainda vai vir. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.